Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo isso. Eu sou o Cleber Souza Amaral, sou aluno do curso Edifício, no turno de manhã. Hoje, para a matéria de execução de estruturas de concreto, eu irei apresentar a execução de estruturas de pré-moldados. Bem, inicialmente, o que é uma estrutura de concreto pré-moldado? Como o nome já indica, é uma construção fabricada por meio da colocação de concreto em um molde. O que seria isso, então? Esse concreto é levado para uma área controlada. O que seria essa área controlada? Ela é feita geralmente em empresas. Raramente a gente vai ter uma estrutura de pré-moldado in loco. A qualidade da peça obtida é justamente devido ao processo de cura desse concreto. Por quê? Porque ele vai ser feito em um espaço provavelmente interno de uma empresa que irá fazer uma cura controlada disso. Ele não sofrerá meios do ambiente, como geralmente estruturas feitas em loco, ou seja, no local da obra. Porque estruturas em loco tendem a ter a variação da temperatura, pode ter uma ventania que abaixa essa temperatura muito, um dia de sol, um dia de chuva, ou alguns outros imprevistos que podem ocorrer. Por isso a qualidade dele é muito superior aos concretos moldados em loco. Bem, a gente tem dois tipos de pré-moldados no Brasil. A gente tem os concretos moldados em concreto armado ou em aço. No caso de concreto, as peças são destinadas para construções de pequenos prédios ou de médio porte. Já os nossos feitos em aço, com elementos metálicos, eles são para construções pequenas também, mas principalmente para as de grande porte, porque nesse caso ela precisará resistir a esforços muito maiores, porque geralmente seria para casos de arranha-céus ou prédios geralmente com mais de 10 andares. Bem, a gente vai estudar agora um caso, a gente vai falar por etapas de fabricação, a de transporte, a de montagem. E inicialmente nós vamos condicionar que essa peça vai ser feita com excelente qualidade. Entretanto, no transporte e na montagem dela, vai ocorrer alguns fatores que eu já pré-estabeleci para esse exemplo. Então, vamos começar. A fabricação ela é um pouco mais ou menos que as pré-fabricadas, porque essas peças pré-moldadas elas serão destinadas a obras mais específicas, onde o cliente dará as indicações de como ela será, diferente das pré-fabricadas, que elas têm a pré-definição, elas são padronizadas. Entretanto, não quer dizer que o controle dela é baixo, não, o controle dela é alto, muito alto. Entretanto, não é tão alto igual a do concreto das peças pré-fabricadas. Temos que levar isso em consideração. Então, a nossa fabricação foi de excelente qualidade. Entretanto, o nosso transporte pode ocorrer diversos problemas, como por exemplo, o motorista do caminhão não ter a experiência para isso. Pode ocorrer pequenos acidentes durante o caminho por causa das estradas com buracos, algum acidente, alguma batida, mesmo leve, na nossa peça, pode causar pequenas trincaduras, rachaduras, não perceptíveis inicialmente. E para fazer esse transporte, a gente não poderia fazer ele de qualquer maneira. Por exemplo, se a gente pegar uma via muito esburacada, quer dizer que a nossa gestão foi péssima, pois para ocorrer o transporte dessas peças tem que se ter uma gestão excelente. A gente tem que gerir o trajeto, ver a melhor rota, a rota que vamos ter menos buracos, e que esses poucos buracos que a gente tenha, eles não vão prejudicar a nossa estrutura. Temos também que pegar rotas que a gente saiba que tem a menor possibilidade de ocorrer algum acidente também, ou trânsito, pois isso pode causar um atraso na obra,
o que é ruim para o produtor, quem fornece, e para o cliente, porque quem fornece vai sair com uma visão de que a empresa ela é mal organizada e o nosso cliente será atrasado. Então o nosso transporte foi horrível. A gente pegou uma rua muito esburacada e acidentalmente ocorreu uma batida no nosso concreto, e como geralmente estamos com caminhões muito grandes, não foi perceptível porque foi um pedaço de cano que alguém resolveu bater nisso porque a pessoa estava simplesmente estressada com uma vida no dia. Isso gerou rachaduras não perceptíveis inicialmente. Chegando no local da montagem, a gente teve que içar ele, a gente já pré-estabeleceu aonde vai ficar cada objeto. Entretanto, não fizeram corretamente vamos colocar calibragem dos nossos buracos, onde a gente vai encaixar essas peças. Ou seja, há espaços onde ficaram 10 centímetros mais alto e outros 10 mais baixo do que necessário. Então, nós vamos colocar nossas peças lá, e o içamento foi perfeito. Entretanto, os buracos onde a gente iria encaixar nossas peças, a nossa fundação, é horrível. Eles foram feitos de maneira totalmente erradas. Colocando as peças, na hora que a gente primeiro colocou os nossos pilares. Quando fomos colocar nossas vigas, percebemos que o desnível era enorme entre isso, o que causou na nossa retirada. Nessa retirada ocorreu um problema com o içamento do nosso pilar. Nesse içamento ocorreu a quebra de um dos nossos pilares. Ou seja, isso atrasou muito a obra. Por quê? Porque é uma peça que ela tem um alto custo de produção. Não é algo tão barato de se comprar. Principalmente, nós temos que levar em conta que teve o transporte dessa peça. Ou seja, nós não podemos fazer um descarte simples disso. Mas ou reutilizaremos, demolindo ela, utilizando ela para enchimento como entulho, para alguma laje que a gente esteja que rebaixar, ou para alguma outra finalidade, ou nós devolveremos ela, ou nós faremos o descarte dela em algum aterro. E isso demanda bastante dinheiro. O que mais temos para falar sobre o complexo todo? Como a gente já viu o caso, a nossa fabricação foi excelente. Entretanto, no decorrer do caminho encontramos uma estrada totalmente esburacada, o que gerou o caminho tremer bastante, o que gerou pequenos danos não perceptíveis, mas que ao longo do tempo causaram grandes prejuízos à estrutura. Também tivemos um pequeno acidente, onde alguém acertou uma barra de ferro no nosso concreto. Não causou inicialmente algo perceptível, entretanto, ajudou a aumentar as fissuras internas do nosso concreto, da nossa peça pré-moldada. Chegando no local da obra, as nossas fundações foram cavadas erradas, onde elas tinham desníveis, umas com mais de 10 centímetros, outras com menos de 10 centímetros, o que causou um grande desnível entre elas, onde nós não podemos colocar nossas vigas pré-moldadas. Nisso, atrasamos a obra, e quando fomos retirar elas para realocar corretamente as nossas fundações, ocorreu um problema com o nosso içamento. Nisso quebrou um dos pilares, o que gerou um grande atraso na obra, pois vamos ter que comprar mais uma peça. E isso demandará mais dinheiro, mais tempo. E as peças que a gente já tem, elas ficarão provavelmente na nossa obra para serem instaladas depois. E isso pode gerar um grande problema, pois lá na nossa obra pode ser que ocorra algum imprevisto que danifique a nossa estrutura, seja alguma chuva, seja algum acidente, algum funcionário no momento de descuido, manuseando algum objeto que possa danificar a estrutura, acertou a nossa peça. Outro problema também que pode ocorrer é nas chumbas, quando a gente está chumbando as nossas vigas dos nossos pilares. Qual o problema seria esse?
a gente pode ter um profissional muito mal qualificado. Esse profissional mal qualificado, ele acabará totalmente com o que foi feito, pois se nós fizemos o transporte adequado, nós fizemos a fundação correta, e o nosso içamento foi perfeito, junto com a nossa fabricação, chumbar isso errado significa problemas estruturais posteriores no futuro, pois pode ocorrer que esse chumbamento feito se desgaste rapidamente com pesos colocados ali que são inferiores ao projetado e são inferiores ao que era para essa chumbagem aguentar. Ou seja, isso vai atrasar muito o nosso projeto, podendo causar a queda do nosso edifício. Causando a queda do edifício, a gente não só tem as nossas perdas materiais, nós temos também perdas de vidas prováveis, pois se for um prédio residencial ou até mesmo comercial, pode haver pessoas dentro da estrutura que não consigam sair. E com o prédio vindo a desabar, isso pode cair em cima delas, causando mortes fatais, ou se não, invalidez dos funcionários ou das pessoas que residem nesse local, o que causará bastante prejuízo pessoal para essa pessoa, será um prejuízo para nós, empresa, que fizemos isso, pois nós temos que arcar com essas consequências. Bem, isso era tudo que eu tinha para falar. Obrigado por assistir. Aqui está a minha bibliografia. Nela você pode encontrar bastante das coisas que eu falei, principalmente no primeiro, onde é falado um pouco sobre o caso que eu citei. Os outros sites também são repletos de informações, caso necessite de mais algum entendimento, por exemplo, as normas da BNT que eu não coloquei, mas que são totalmente seguidas, tanto no processo de içamento, fabricação, estão aí com mais detalhes do que eu poderia dar em vídeo. Obrigado pela atenção e um bom dia.